Vamos lá, exemplo B, nós temos a mesma equação da circunferência e agora um ponto Q, 0 e 4. Este ponto ele pertence à circunferência, ele está no interior ou está no exterior da circunferência? É isso que a gente vai determinar agora. Então, na forma rápida, né, nós vamos pegar o ponto e vamos substituir na equação. Então, vejam bem, no lugar do x eu coloco 0, porque o x é 0. Então, eu vou ficar com 0 ao quadrado, mais, no lugar do y eu coloco 4, menos 2 ao quadrado. O resultado disso, nós vamos ver agora. Então, 0 ao quadrado é 0, 4 menos 2 é 2, e 2 ao quadrado é 4. Ok, este resultado é menor do que o raio ao quadrado. Ou seja, este ponto Q está no interior da circunferência. Muito bem. Dá para fazer, professor, da outra forma também? Dá. Vamos ver aqui. Até já é uma forma da gente conferir esse resultado aqui, né? Então, a gente sabe que o centro desta circunferência é 0 e 2, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a distância deste centro até o ponto Q. Tá? Então, distância do centro até o ponto Q. Bom, gente, a fórmula você já sabe, então eu vou fazer uma aplicaçãozinha meio que direta aqui, tá bom? Bem simplesinha. Então vai ser 0 menos 0. 0 menos 0 ao quadrado, somado com 2 menos 4 ao quadrado. Então, a distância do centro até o ponto Q vai ser de 2 menos 4 dá menos 2 ao quadrado dá 4. Ok? E a raiz de 4 é 2. Ok? Portanto, a gente sabe que o raio vale raiz de 9, ou seja, o raio vale 3. Como a distância é 2, nós temos que 2 sendo menor do que o raio, que é 3, nós temos um ponto no interior. Ponto no interior da circunferência. Tá? Muito bem. É muito simples de fazer este cálculo aí também. Tá? Vamos lá, mais um exemplinho. Vamos pegar o ponto R e vamos verificar a situação dele. Se ele é interior, se ele pertence à circunferência ou se ele está no exterior da circunferência. Pega o ponto R e substitui na equação da circunferência. Então, nós vamos ter aqui 3 ao quadrado, mais, no lugar do y, coloca 2, 3 ao quadrado, 9, mais 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, 0. E esse resultado é exatamente igual ao raio ao quadrado, ou seja, 9 igual a 9. Quando acontece isso aqui, significa que o ponto R pertence à circunferência, ok? Ele está sobre a circunferência, certo, gente? Então, não tem mistério. Vamos fazer da outra forma agora para ver como é que fica. Então, o que nós temos? A gente sabe que o centro da circunferência é 0 e 2 e que o ponto R tem coordenadas 3 e 2. Então, vamos calcular a distância do centro até o ponto R. A distância do centro até o ponto R vai ser a raiz quadrada de 0 menos 3 ao quadrado, somado com 2 menos 2 ao quadrado. Então, a distância entre o centro e o ponto R vai ser menos 3 ao quadrado, que é 9, 2 menos 2, 0, 0 ao quadrado, 0, então vai ficar 9 mais 0, que dá 9. Então, a distância do ponto C, que é o centro, até o ponto R, vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3 unidades de comprimento. E nós temos que o raio desta circunferência é a raiz quadrada de 9, que é 3. Portanto, se a distância do centro até o ponto R é 3 unidades e o raio é 3, significa que o ponto pertence à circunferência. Tá? Então, R pertence à circunferência. Fechou? Acho que está bem claro esta ideia aí. Vamos para mais um exemplo. Observe
a circunferência? Bom, nós temos aí o gráfico de uma circunferência centrada na origem, quer dizer que o centro da circunferência é o ponto 0, 0, e nós temos que o raio desta circunferência vale exatamente raiz de 5, tá? Porque ele vai aqui, ó, este ponto aqui é raiz de 5 e 0, esse ponto aqui é 0 e raiz de 5, este ponto aqui é menos raiz de 5 e 0, esse ponto aqui é 0 e menos raiz de 5, então ela está centrada na origem e tem raio raiz de 5. Letra A, então, determine a equação dessa circunferência. Bom, para a gente fazer a equação da circunferência é bem simples, né? A gente já sabe o centro e o raio, então x menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. A gente sabe que é só substituir x menos o x do centro, que é 0, ao quadrado, mais o y menos o y do centro, que também é 0, então ao quadrado, é igual ao raio, que é raiz de 5 ao quadrado. Então, desenvolvendo aqui, nós vamos ficar com x quadrado, mais y menos 0 é y, então y ao quadrado é y quadrado, igual a raiz de 5 ao quadrado, que é exatamente 5. Dessa forma, a gente obteve a equação reduzida desta circunferência. Vale lembrar que quando a circunferência está centrada na origem, ou seja, o ponto 0 e 0, nós teremos apenas x quadrado, y quadrado, tá? Então, esse tipo de equação aqui, x quadrado, y quadrado, igual a alguma coisa, significa uma circunferência centrada na origem, tá bom? Tranquilo.